6. Aqui não são os pedaços. Então, 6 pedaços de cordas, cada uma de 6 metros. Entendeu? Eu somei eles dois. Ó. Por quê? Ó? Porque a corda de 6 metros vai dar um pedaço. E a corda de 30 metros vai dar 5 pedaços. Cada pedaço contendo 6 metros. Entendeu? Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok, professor? Vamos lá? Ó, uma questãozinha do MDC. Deixa eu ir para a CESP aqui, ó. Uma empresa possui 658 servidores. E diz assim, ó, 308 são do sexo masculino, 350 do sexo feminino. Tá? Aí fala, em uma reunião com a presença de todos os servidores, seriam formados vários grupos. Todos os grupos teriam a mesma quantidade de pessoas e cada grupo teria formado apenas com pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, ele diz assim, ó, para que se tenha a menor quantidade de grupos e se mantenha as mesmas condições, vai ser o quê? Vamos ler novamente. Uma empresa possui 658 servidores, sendo 308 sexo masculino e 350 sexo feminino. Em uma reunião com a presença de todos os servidores, seriam formados vários grupos. Ó. Formar vários grupos significa dividir os servidores. Ele fala ó, que todos os grupos vão ter a mesma quantidade, ou seja, eu vou dividir em quantidades iguais. Tá? De forma que tenha a menor quantidade de grupos. Aqui acabou a interpretação. Gente, preste atenção. Se eu, por exemplo, eu tenho 15 pães, deixa eu mostrar a interpretação que aqui cabe. Vamos supor que eu tenho 15 pães e quero formar grupos com esses pães. Eu posso formar grupos em que eu divida por 3, divida por 1, ou melhor, divida esses pães por 1, divida esses pães por 3, divida esses pães por 5 e divida esses pães pelo próprio 15. Na hora que eu formar um grupo, 15 por 1, vai dar um grupo com 15 pães. Concorda? Na hora que eu divido 15 por 3, vai dar o quê? Opa, só um momento. Se eu dividir 15 por 1, vai dar um grupo que tem 15 pães. Tá? Um grupo que tem 15 pães. Um grupo que tem os 15 pães. Se eu dividir 15 por 3, o que é que eu vou ter? 5 grupos. Cada grupo tem quantos pães? 3 pães. Sim ou não? Concorda? Na hora que eu divido 15 por 5, eu vou ter quanto? 3 grupos. Cada grupo tendo o quê? 5 pães. E na hora que eu divido 15 por 15, eu vou ter um grupo. Cada grupo, ou melhor, eu vou ter 15 grupos. Um grupo, né? Cada grupo, opa, peraí, 15 por 1
dá 15 grupos, perdão, aqui, ó. 15 por 1, errei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Dá 15 grupos, cada grupo contendo um pão. E aqui dá um grupo, cada grupo contendo 15 pães. Então, preste atenção no seguinte, ó. Preste atenção no seguinte. Ele quer a menor quantidade de grupos. Sim ou não? Para se ter a menor quantidade de grupos, vamos comparar aqui, ó. Aqui tem 15 grupos, 5, 3 e 1. Onde é que tem a menor quantidade de grupo? Aqui, ó. Para mim se ter a menor quantidade de grupo, eu vou ter a maior quantidade de pães. Sim ou não? Concorda? Ó, quanto menor o grupo, mais pães. Ó. Por exemplo, o grupo de 3 tem 5 pães, cada grupo. Já quando eu aumento a quantidade de grupos, ó, por exemplo, para 15, cada grupo vai ter um pão. Perceberam isso? Então, na hora que eu aumento meus grupos, a quantidade de pão diminui. Isso acontece também da mesma forma com pessoas. Se eu fizer grupos maiores, vou ter menos pessoas. Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Entenderam esse raciocínio? Entenderam esse raciocínio, gente? Sim, professor. Eu entendi. Preciso saber se vocês estão acompanhando, porque senão não vai entender a questão. E esta aula sem estar entendendo é a mesma coisa que nada. Vocês precisam entender, senão não adianta esta aula. Entenderam esse raciocínio? Entendi. Eu fiquei confusa na parte do 1 e do 15 na hora, mas agora eu entendi. Tudo ok? Posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Pronto. Então, a questão fala o seguinte, se ele quer a menor quantidade de grupos, vamos fazer a comparação. A menor quantidade de grupos, eu vou ter o quê? Mais pães. Como ele está falando de pessoas, a menor quantidade de grupo vai ter mais pessoas. Ou seja, vai ter o máximo de pessoas possível. Então, vamos interpretar. Ele está querendo o máximo de pessoas possível, tá? E está querendo dividir na mesma quantidade. Só que esse máximo de pessoas possível não foi explícito na questão, a gente interpretou. E lembra que eu tinha dito que tem que ter a expressão máximo possível? Mas estava implícito. Por quê? Porque ele colocou essa frase, ó. Menor quantidade de grupos, automaticamente eu preciso de uma maior quantidade de pessoas por grupo. Então, cumpre todos os requisitos da questão do MDC. Dividir, ó, porque eu vou dividir na mesma quantidade e implicitamente percebemos que ele está querendo a maior quantidade de pessoas para se ter mais pessoas e menos grupos. Agora vamos responder a questão. Ó. Então, MDC de quem? Presta atenção. Eu vou dividir, as pessoas devem ficar com o mesmo sexo. Então, de quem eu vou tirar MDC? Se eu for usar o 658 para tirar MDC, vai dar errado. Por quê? Porque eu estou misturando aqui mulheres e homens. Como são pessoas do mesmo sexo, eu preciso tirar o MDC de 308 e 350, porque a formação de grupos
vão ser do mesmo sexo, ou seja, homem separado de mulheres. Então, o MDC vai ser desses valores, 308 e 350. Então, ó. Quem é o primeiro número primo? 2. O 2 divide todos? Divide, né? O 2 divide todos? Divide. Aqui vai dar quanto? Vai dar 104. E aqui vai dar 175. Aí, qual o próximo número primo? O 2 divide todos? Não. O 3? Não. O 5? Não. O 7 divide todos. A questão foi tão fuleira que botou o 7. Você tem que perceber que o 7 divide todos. Tá? Então, ó, vai ficar 104 dividido por 7. Vou fazer a conta aqui, ó. Vou pegar só esses dois valores aqui, ó. 10 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Sobra o 3. Baixo o 4, né? Dá 4. Opa, eu acho que o 7 não dá não também. Também não dá não, ó. 14 vezes 7, 4 vezes 7 dá 28. Opa, perdão, eu errei aqui. Ó, aqui dá 308 por 2 dá 154. Exatamente. Show de bola. Vai ficar assim. 154 dividido por 7. Vou pegar só esses dois aqui, ó. 15 por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 1. Vou baixar o 4. 14 por 7 dá 2. Então, 2 vezes 7, 14. Sobra 0. Ou seja, aqui dá 22. E agora eu vou fazer outra conta. 175 dividido por 7. 25. 17 por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 3. Baixo 5. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. 0. Então, aqui dá 25. Então, ó. Quem é o... Agora, não existe nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, o meu MDC, se a multiplicação de 2 vezes 7, 14. Ou seja, eu tirei MDC de pessoas. Então, aqui é pessoas. Existe 14 pessoas por grupo. Só que eu não quero saber a quantidade de pessoas, quero saber a quantidade de grupos. E lembra do que eu disse a vocês? Que aqui do lado ficam os grupos. Então, somando isso aqui, vai dar quanto? 47. Ou seja, essas 658 pessoas vai formar 47 grupos de 14 pessoas. Olha a interpretação. Sendo que os grupos do sexo masculino vão ter 22 grupos e do sexo feminino vão ter 25 grupos. Gabarito, letra E. Tranquilo? Isso é até uma pegadinha. Se a pessoa não tiver a certeza do que está fazendo, responderia logo ali a letra A, o 14. Isso. Entenderam, gente? Sim ou não?
Show de bola. Agora a gente vai para algumas questões que envolvem a teoria dos conjuntos, tá? Ou melhor, acho melhor não ir para a teoria dos conjuntos hoje. Acho melhor ir para tentar responder algumas questões de fração bem legal. Vou só mostrar aqui para vocês, tá? Umas questões bem legais. Fazer umas 2 questões de frações, aí depois, se der tempo, eu vou para conjunto. Mas eu quero que vocês tirem todas as dúvidas, tá? Dessas questões. Vamos lá. Se liga. Se liga. No início de determinado mês, uma escola tem um estoque de 720 quilos de alimentos. Aí fala assim, nas 3 primeiras semanas desse mês, foram consumidos, respectivamente, 1/6 dos 2/24 e 1/15 desse estoque de alimentos. Considerando essa situação hipotética, assinala a opção que apresenta a quantidade de alimentos restantes nesse estoque logo após essas 3 semanas. Então, preste atenção, gente. Olha como a questão é simples. Para saber a quantidade consumida de alimentos, a questão fala assim, foram consumidos 1/6, 2/5 e 1/5 desse estoque de alimentos. Então, eu preciso saber quanto foi consumido no total. Então, o que é que vamos fazer? A gente soma. A gente soma. 1/6 mais 5/24 mais